Bom, estamos ao vivo já no YouTube e vamos iniciar então a nossa aula. Hoje a nossa aula vai ser uma aula introdutória e nós já vamos trabalhar um pouco sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos trabalhar textos que não estão no livro de Apocalipse para compreender melhor sobre a vinda de Jesus, para depois adentrarmos ao livro de Apocalipse. Então, essa aula introdutória, apesar de ser uma classe de Apocalipse de João, nós vamos iniciar vendo outros textos que dizem a respeito da vinda de Jesus, textos do Novo Testamento, que dizem a respeito da segunda vinda de Cristo. Vamos iniciar com uma oração? Eu vou orar. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de aprender mais do Senhor, de aprender da tua palavra. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza ao longo dessa classe, todos os estudos, ó Pai. Que o Senhor edifique o seu povo, edifique a sua igreja, em nome de Jesus. Assim eu oro, te louvo e te agradeço. Amém. Eu orientei os irmãos, aqueles que chegaram agora, para deixarem as suas perguntas ao final, e no final eu vou parar a transmissão ao vivo e responderei as perguntas aqui na classe do Zoom. Aqueles que estão acompanhando ao vivo no YouTube, eu recomendo que futuramente entre na classe do Zoom, para que a gente possa esclarecer dúvidas. Ok, eu quero fazer uma introdução de todo esse curso. Esse curso contará com 16 lições, e a nossa ementa é essa. O propósito desse curso é esse. O presente curso visa apreender a forma correta de ler e interpretar o Apocalipse de João, tendo como diretriz a visão cristã reformada. Nós somos cristãos e a nossa teologia é a teologia reformada. Então, nós vamos ver a vinda de Jesus nessa perspectiva cristã reformada. Então, tendo como diretriz a visão cristã reformada da vinda de Jesus Cristo, e assim, desmistificar o entendimento atual do livro do Apocalipse, apontando para o seu sentido conforme o contexto histórico. Só um pouquinho. Então, desmistificar, assim, o entendimento atual do livro de Apocalipse, apontando o seu sentido conforme o contexto histórico dos leitores originais, com o intuito de nos encorajar a uma vida de testemunho fiel ao Senhor Jesus. Amém. Então, o intuito dessa classe é nós compreendermos o Apocalipse de uma maneira simples. Nós vamos compreender o Apocalipse tirando alguns mitos e também algumas formas místicas que as pessoas interpretam o livro do Apocalipse. Para isso, nós precisaremos compreender o contexto histórico dos leitores e todo esse estudo tem o intuito de nos encorajar a uma vida de testemunho fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós não buscaremos interpretações místicas, nós não buscaremos interpretações que levam em consideração teorias da conspiração. Os irmãos vão entender que a maneira de nós entendermos o Apocalipse é uma maneira simples e clara. E nós vamos tirar da nossa mente essas teorias de conspiração que as pessoas têm com o livro, olhando o livro extremamente místico, que mais obscurece o entendimento do que revela o entendimento. O próprio entendimento do Apocalipse, o termo Apocalipse, significa revelação, trazer à luz. Então, nós vamos trazer à luz e não obscurecer, e não inventar um monte de teorias com base em textos apocalípticos para deixar as pessoas com medo. Não. O intuito do livro de Apocalipse é muito claro. É encorajar a uma vida de testemunho fiel ao Senhor Jesus. Então, este é o propósito do livro e nós vamos, então, buscar conseguir chegar a este propósito. Bom, as aulas serão 16 aulas e serão as seguintes. Hoje, a apresentação do curso e como será a volta de Jesus.
Nós vamos ter duas aulas, a aula 2 da semana que vem, a aula 3, questões introdutórias, onde a gente vai trabalhar autoria, data, destinatários, propósito e assunto principal, né? Interpretações, divisão, recursos literários e símbolos, nós vamos trabalhar isso também. Então, são assuntos importantíssimos para a gente trabalhar, para compreender bem o livro de Apocalipse. Nós vamos trabalhar nas próximas semanas. E vamos adentrar ao texto próprio de Apocalipse, na aula 4, as igrejas do Apocalipse, a idolatria imperial, a visão do trono de Deus, a ascensão de Cristo. Aula 6, os 144 mil selados e a visão dos glorificados. Aula 7, as trombetas do juízo. Aula 8, o livrinho e as duas testemunhas. Aula 9, nós vamos falar sobre a mulher e o dragão e a peleja no céu. Aula 10, as bestas e o número da besta. A 11ª aula, a vitória dos que morreram ou dos que morrem no Senhor. A 12ª aula, as 7 taças da ira de Deus. 13ª aula, a grande meretriz e a queda da Babilônia. 14ª aula, Apocalipse 20, a visão reformada sobre o milênio. Hoje nós vamos começar a falar sobre esse problema aqui, sobre o milênio. E somente na 14ª aula nós vamos chegar no texto que fala sobre o milênio, que é Apocalipse 20. E nós vamos compreender como esse texto reforça a visão reformada dessa perspectiva do reino de Cristo milenar. Hoje eu já vou esclarecer isso. A 15ª aula, as testemunhas do martírio, e a 16ª aula, novos céus e nova terra, e a conclusão, então, do nosso curso. Então, esse curso terá 16 aulas, e eu espero que os irmãos estejam bastante animados aí para participar. Aqui é um pouco da bibliografia básica que eu estou usando. Eu só trouxe aqui para os irmãos verem. Alguns desses eu vou citar, outros vai estar o texto aqui nos slides, mas não o citarei, mas os irmãos sabem que eu estou usando esses autores, né? E eu quero recomendar a leitura deste daqui, Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse de João. Então, é uma recomendação de leitura, é um livro excelente que nos ajuda a compreender muito bem o texto de Apocalipse e o contexto da sua escrita. Então, Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse de João. Eu recomendo a leitura desse livro. Eu tenho esse livro aqui, mas eu não poderei emprestar para os irmãos, mesmo porque não teria condições de emprestar para cada um. Então, recomendo que os irmãos comprem este livro para que possa fazer a leitura. Não é caro, você pode pesquisar aí para comprar depois, posteriormente, esse livro, para você compreender mais essas aulas, ok? Então, vamos lá. Como eu disse, hoje seria essa apresentação inicial de todo o curso, como também eu gostaria de iniciar falando sobre a segunda vinda de Jesus. Porque as pessoas, quando nós falamos do livro de Apocalipse, o que vem na mente das pessoas é o quê? A vinda de Jesus. O Apocalipse é um livro que fala sobre a vinda de Jesus. Eu vou mostrar para vocês, ao longo dos encontros de Apocalipse, que Apocalipse é um livro que não fala apenas da segunda vinda de Jesus, mas um livro que fala da primeira vinda também, da sua morte, da sua ressurreição, da ascensão. É um livro que fala do passado, presente e futuro, e não apenas um livro que fala do futuro. Este é até um dos problemas interpretativos de Apocalipse. Se a gente não compreende que ele fala de passado, presente e futuro, a gente não compreende certos textos. Mas, pensando na segunda vinda, é muito importante nós vermos antes o que a Bíblia fala sobre a segunda Bíblia em outros textos, antes de irmos para Apocalipse, porque a literatura apocalíptica, ela é uma literatura simbólica, é um estilo literário diferente. Eu vou explorar isso. A literatura apocalíptica é diferente. Então, nós precisamos ver nas cartas e na própria fala de Jesus nos evangelhos como será a vinda dele antes de entrarmos no Apocalipse, para não entendermos errado o texto de Apocalipse. E é isso que nós vamos fazer hoje. Bom, eu quero relembrar os irmãos que estão acompanhando as outras classes, isso está muito claro para os irmãos,
sobre a nossa fé reformada, o resumo das nossas crenças. Nós colocamos na nossa fé reformada 4 pontos basilares, 4 pontos básicos que resumem as nossas crenças. Quais são? Criação. Deus criou todas as coisas, por isso precisamos dele, por isso somente nele a nossa alma pode encontrar saciedade, satisfação. A queda, que é o rompimento do relacionamento do homem com Deus, quando o homem quis ser o seu próprio Deus, e por isso nós precisamos de redenção, que é a primeira vinda de Jesus, quando Jesus vem, morre em nosso lugar, recebe a condenação em nosso lugar, para nos libertar do pecado e nos conceder perdão e vida eterna. E a consumação de todas as coisas, que é o retorno de Jesus, quando Jesus irá voltar e vai fazer novos céus e nova terra. Então, a consumação, está lá em Apocalipse 21 e 22, é o tema dessa classe. Nós vamos trabalhar nessa classe a consumação de todas as coisas. Claro, para entendermos a consumação, o livro de Apocalipse vai voltar na criação, vai falar sobre a redenção, vai falar sobre a ascensão de Jesus, para então nos mostrar claramente como será o seu retorno. E hoje, pensando então no retorno da vinda de Jesus, nós vamos responder essa pergunta: como será a segunda vinda de Jesus? Existem pelo menos 3 linhas. Essas são as 3 principais linhas. Podem existir muito mais linhas, mas essas são as 3 principais vertentes com respeito à vinda de Jesus. E eu quero familiarizar os irmãos a esses termos. Não se preocupem, vocês vão conseguir compreender esses termos com clareza, com o tempo, mas essas são as 3 principais linhas do Apocalipse, de interpretação do Apocalipse. Quais são as 3 principais linhas de interpretação do Apocalipse? Primeiramente, pré-milenismo. Essa é a linha que é mais comum hoje entre as igrejas pentecostais, entre as igrejas de tradição arminiana. Então, o pré-milenismo se difundiu muito após o século XX, principalmente por causa da divulgação feita por intermédio de uma Bíblia, a Bíblia de Scofield, a qual popularizou essa vertente pré-milenista. A grande questão aqui do termo está na interpretação do milênio, que é um reino milenar de Cristo, que aparece em Apocalipse 20. O pré-milenismo diz que nós vivemos antes desse milênio, esse milênio, Jesus ainda não está reinando, ele ainda vai ser coroado. Nós estamos vivendo nesse período anterior a esse milênio. E para o pré-milenista, o milênio é literal. Não é essa vertente que nós seguimos. Nós não cremos no pré-milenismo. O pré-milenismo tem várias outras vertentes, dispensacionalista, histórico, mas nós não cremos nisso. Eu tenho um artigo que está no blog O Cristão, um blog pessoal, depois eu vou enviar para os irmãos o link. Ao final eu envio o link aqui no chat para que os irmãos possam conferir esse artigo, onde eu explico um pouco sobre o pré-milenismo e também o amilenismo, e também explico a verdade de que Cristo já está reinando. Então eu vou enviar esse artigo para que os irmãos leiam ao final desse encontro, para compreenderem melhor tudo isso que nós estamos falando. Mas, continuando, existem 2 outras vertentes sobre como será a segunda vinda de Jesus. Então, a primeira é o pré-milenismo, e as outras 2 não acreditam ou não creem que o milênio, que aparece em Apocalipse 20, esse reino milenar de Cristo, seja literal, mas simbólico, simboliza o reino de Cristo. Nós somos amilenistas. Nós, cristãos reformados, presbiterianos, cremos que já estamos vivendo o reino de Cristo milenar. E o milênio significa apenas completude de tempo, não que esse reino vai durar apenas 1000 anos, não é literal, é simbólico. O pós-milenismo também crê num reino simbólico, mas crê que nós vivemos pós esse milênio.
Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor agora, tentando destrinchar um pouco essas vertentes. O pré-milenismo, que é a única das vertentes que acredita que o milênio é literal, acredita que Jesus vai voltar da seguinte forma. Inclusive, aqui nós temos muito enredo para filmes, para livros. Normalmente, os filmes sobre a vinda de Jesus, os livros sobre a vinda de Jesus, seguem essa vertente pré-milenista. Segundo eles, Jesus morreu e ressuscitou. Então, nós estamos vivendo uma era da igreja. Claro, existem diferenças entre o pré-milenismo dispensacionalista e pré-milenismo histórico. Aqui eu estou fazendo um apanhado geral, não entrando no mérito de ser histórico ou dispensacionalista. Então, eles creem que existe uma era da igreja, que vai haver um arrebatamento secreto da igreja, é um sumiço de pessoas, por isso que alguns colocam até nos carros, nas placas do carro, né? Esse veículo pode ficar desgovernado a qualquer momento por causa do arrebatamento. Então, a ideia é de um sumiço de pessoas, os crentes mais fervorosos irão sumir. Nos filmes sempre é retratado este arrebatamento com pastores ficando, alguns membros que pareciam crentes ficando. Então, há um arrebatamento, então seria um primeiro retorno de Cristo. Há um período de tribulação, 3 anos e meio ou 7 anos, e depois há um segundo retorno de Cristo, onde ele instaura um reino milenar, um reino que ele vai restaurar as promessas feitas a Israel, vai resgatar as promessas do Antigo Testamento, e ao final desse reino milenar, existe o juízo final, uma terceira volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a eternidade. Como eu disse, essa vertente pré-milenista se popularizou muito na nossa época. Inclusive, é retratada por filmes, como a série de filmes e de livros deixados para trás. Aquele filme, O Apocalipse, o começo do fim, com o Nicolas Cage. Então, nós temos filmes ilustrando essa vertente, porque é uma vertente que dá enredo, dá muita história, dá para fazer um filme. E por isso é dessa forma. Nós não cremos no pré-milenismo, nós não somos pré-milenistas. Nós, cristãos reformados, somos amilenistas, tá bom? O pós-milenismo é um pouco diferente. O pós-milenismo acredita num reino pós, ou no momento pós esse reino milenar de Cristo. O reino milenar não é literal, e para o pós-milenista, o mundo ficará melhor, o evangelho crescerá, avançará, a cristianização gradual do mundo acontecerá. Então, e aí Jesus vai retornar definitivamente. Então, o pós-milenismo tem uma perspectiva otimista, progressista, é muito iluminista. Ele acredita num progresso do mundo, a razão, progresso do mundo e tudo mais, que o mundo vai ficar melhor. Essa é a ideia do pós-milenismo. Qual que é o problema do pós-milenismo? No século passado, houve duas grandes guerras mundiais com milhares ou milhões de mortos. E essas duas grandes guerras fez com que os próprios cristãos da Europa, católicos que criam no pós-milenismo, abandonassem essa ideia de que o mundo ficará melhor. Então, o pós-milenismo ele é muito otimista. E, na verdade, nas escrituras sagradas, nós não vemos esse otimismo. As escrituras é realista e Jesus nos mostra que o mundo vai ficar pior, que antes da vinda de Jesus haverá dor, haverá sofrimento, guerras, rumores de guerras e por aí vai. Então, o pós-milenismo é descartado por causa disso, porque ele acredita num progresso fictício da humanidade. Então, nos sobrou o amilenismo, ou milenismo. A melhor forma de chamar o amilenismo seria milenismo. Por que amilenismo? A é uma partícula que sempre indica negação. Então, a ideia do amilenismo é sem milênio. Mas não é bem isso que nós cremos. Nós não cremos que não haverá milênio. Nós cremos que já estamos vivendo no milênio.
Então, a melhor forma de chamar é milenismo. Estamos vivendo milênio. Esse período que nós estamos vivendo é o período do reinado de Cristo, que antecede a segunda vinda. E o milenismo, ou amilenismo, não tem enredo, não tem ficção. É muito simples. Olha só, Jesus morreu e ressuscitou, se ascendeu, e Jesus vai voltar. Pronto, acabou. É isso que nós cremos. Por isso que às vezes os presbiterianos são chamados de frios, de chatos, porque é muito simples. Não tem coisas místicas, não tem teorias da conspiração. É simples. Jesus morreu e ele disse que vai voltar mais uma vez. Não mais do que mais uma vez. Né? Se vocês observarem lá no pré-milenismo, há pelo menos 3 retornos de Cristo. Isso, biblicamente falando, não é correto. Jesus voltará só mais uma vez e ponto final. Então, esse período que nós estamos vivendo, entre a primeira e a segunda vinda, já é o reino de Cristo. Cristo já está reinando. Ele já está à destra do Pai. Isso em incontáveis textos nós temos essa verdade. Cristo reina, Cristo está reinando. Então, nós cremos plenamente que já estamos vivendo os últimos dias. Nós já vivemos o milênio, já vivemos os últimos dias. Eu trouxe um texto aqui de 2 Timóteo 3, 1 a 5, porque nesse texto, Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias os homens serão egoístas e vai listando isso. E lá no versículo 5, Paulo diz a Timóteo, foge tu deles. Ou seja, tinha uma compreensão clara do apóstolo Paulo e de todos os outros apóstolos que eles já estavam vivendo os últimos dias. Isso eu exploro melhor no texto que eu vou mandar para vocês, que está lá no blog O Cristão. Então, depois vocês podem acessar o texto, eu vou trazer outros textos bíblicos lá no artigo que está no blog, aonde eu mostro que já estamos vivendo os últimos dias e mais, que Jesus já reina, ele já está reinando. É por isso que nós cantamos algumas músicas diferentes, como, por exemplo, aquela música Coroado estás, ó Rei Jesus, nós não cantamos coroamos a ti, ó Rei Jesus, como se fosse algo que a igreja irá fazer num futuro, a igreja vai coroar a Jesus. Não, Jesus já está coroado, ele já reina. Então, isso é uma perspectiva escatológica. Jesus se ascendeu e já está reinando, já estamos vivendo os últimos dias, desde o momento que ele se ascendeu. Então, desde a sua morte, da sua ressurreição, dele ser assunto aos céus, dele retornar para os céus, ele já está reinando, convém que ele reina, diz as Escrituras Sagradas. Então, ele já está reinando, já estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias se encerrarão com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus virá uma vez apenas, só mais uma vez. Como eu disse, eu vou enviar depois o texto para vocês do blog, O Cristão, para que vocês possam compreender melhor. Agora, então, como será a segunda vinda? Vamos entender isso agora olhando para 3 textos. Nós vamos olhar 3 textos do Novo Testamento, fora o texto de Apocalipse. Lá no final a gente vai entrar no Apocalipse, mas agora 3 textos fora do Apocalipse, para compreendermos melhor como será a segunda vinda de Jesus, para então, futuramente, a gente adentrar aí ao livro de Apocalipse. Primeiramente, Jesus descerá dos céus ao som da trombeta sobre as nuvens. Então, Jesus descerá dos céus ao som da trombeta, vai ter trombeta, e ele vai vir sobre as nuvens. Vamos ver esses textos que estão listados aqui. Mateus 24, 30 e 31, 1 Coríntios 15, 51 e 52, e 1 Tessalonicenses 4, 15 a 16. Eu trouxe os textos aqui, eu vou ler para os irmãos. O primeiro texto: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão
e verão o Filho do homem, Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que eu quero que os irmãos notem é que na vinda de Jesus haverá trombeta. Por que isso é importante? O ponto aqui é bem simples. O ponto aqui é que vai ser algo visível. Todo olho verá. Não vai ser uma vinda secreta, como aqueles que acreditam no arrebatamento secreto colocam. Todo olho verá, todo mundo vai ver, vai ter trombeta. Vamos ver o sinal da vinda de Jesus. E aqui eu quero que os irmãos compreendam que esse texto de Mateus 24 é o próprio Cristo que está falando da sua segunda vinda. Então, não é um texto que está obscuro, não é um texto que tem uma linguagem profética, apocalíptica, simbólica. É um texto que claramente Jesus está dizendo a forma que ele vai vir. Agora, nós temos outros textos do apóstolo Paulo, que são textos que se encontram na Epístola de Coríntios e na Epístola de Tessalonicenses, que mais uma vez nos mostra com clareza isso. Por exemplo, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui é um eufemismo para morrer. Paulo está dizendo, nem todos iremos morrer, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Observem que aqueles que... E mais uma vez mostra com clareza. Opa! Um áudio foi ativado. Deixem os seus áudios no mudo, porque estamos transmitindo ao vivo no YouTube. Então, mais uma vez, nesse texto, nós vemos que haverá uma trombeta, o ressoar da trombeta. Agora, observem nesse texto, porque aqueles que dizem e advogam o arrebatamento secreto, eles advogam que vai ser num piscar de olhos. Eu já vi muitas pessoas falando, pastor, mas o senhor fala que não vai ter arrebatamento secreto, mas a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos e as pessoas vão sumir. Aqui está falando do piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, mas não está falando de um sumiço de pessoas. Está falando que num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Última, se é última, não vai haver mais. É a volta de Cristo definitiva. Jesus não vai voltar mais outras vezes. Então é a última trombeta. A trombeta soará. Olha, os mortos ressuscitarão. Agora eu vou dar ênfase nisso. E nós seremos transformados. Então, é no abrir e fechar dos olhos, mas é visível e também é audível. Nós vamos ouvir a trombeta. E mais um texto do Novo Testamento falando sobre a trombeta. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 16. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vai ter trombeta. Por que essa ênfase na trombeta? Por que eu estou dando a ênfase na trombeta, o fato que Jesus vai descer do céu nas nuvens? Porque Cristo, ele não vai vir secretamente, não vai retornar secretamente. Toda a doutrina que prega um retorno de Cristo secreto é heresia e deve ser rejeitada. Inclusive, muitas heresias, muitas seitas surgiram disso, de pessoas que disseram que Jesus voltou secretamente, de Jesus se revelou secretamente a outras pessoas. Não. Jesus está deixando claro, a Bíblia nos deixa claro que Jesus não vai vir secretamente para ninguém. Ele vai vir e todo olho verá, todo ouvido escutará. Então tomem cuidado com qualquer
coisa de que Jesus vai voltar secretamente. Inclusive, algumas heresias dizem que Jesus já voltou secretamente, que marcaram a data de Jesus deveriam ser rejeitadas porque Jesus não voltou nessa data, mas aí surgem igrejas em torno dessas heresias e as pessoas que profetizaram coisas que não se cumpriram ficam tentando dar um jeitinho, consertar o erro, dizendo que Jesus retornou secretamente. Eu não estou mencionando quais heresias são, mas vocês podem pesquisar, que vocês vão descobrir aí um número grande de heresias, de seitas que pregam que Jesus já retornou, que Jesus veio secretamente, etc. e tal. Ok? Então, Jesus não vai vir secretamente, os textos deixam claro. Agora, outro detalhe é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Então, na segunda vinda de Jesus, depois da trombeta, nós teremos aqui a ressurreição dos mortos e a transformação daqueles que ficaram vivos. Transformação em quê? O corpo será transformado em um corpo imortal. O corpo vai revestir-se da imortabilidade. E todos serão, então, arrebatados pelos anjos para as nuvens. Aqui aparece o arrebatamento. Não um sumiço de pessoas, mas um levantamento de pessoas até as nuvens, para que esses venham descer com Jesus Cristo. Olha só, vamos de novo para os textos. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, já disse que é um eufemismo, nem todos iremos morrer. Observe como Paulo, ele se coloca nesse grupo, ele está falando na primeira pessoa do plural, ele se coloca aqui. Olha, nem todos, nós que estamos vivos, nem todos iremos morrer. Então Paulo já tinha a perspectiva que ele estava vivendo os últimos dias. Então nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão. Observe que primeiro há a ressurreição. Incorruptíveis. Incorruptíveis é com um corpo imortal, com um corpo que não se corrompe mais, que não morre mais. E nós seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando você continuar lendo esse texto de 1 Coríntios, você vai ver que há uma frase maravilhosa, uma citação, que tragada foi a morte. Cadê o seu aguilhão, ó morte? Cadê sua vitória? Então a morte foi derrotada e o corpo foi transformado. Nós ressuscitaremos e o nosso corpo será um corpo imortal, incorruptível. Ou seja, não vai ter doenças, não vai ter mais pandemia, não vai ter mais Covid-19 para corromper e machucar o nosso corpo. Isso é maravilhoso. Olha só, o texto de 1 Tessalonicenses, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É interessante porque Paulo, ele anteriormente nos disse para que nós entendêssemos que de modo algum os vivos precederiam os que dormem. Mais uma vez o eufemismo, os que estão mortos. Ou seja, de modo algum. Por que Paulo está dizendo de modo algum? É porque de modo algum. A gente tem que entender que a Bíblia é muito clara. É o que está sendo dito ali. Ele está dizendo, olha, não vai ter arrebatamento sem primeiro haver ressurreição. Esse negócio de arrebatamento sem ressurreição não existe, de modo algum. Paulo está deixando claro. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, olha como Paulo se coloca, os que ficarmos, ele tinha perspectiva que estava vivendo já os últimos dias, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Então, nós que ficarmos seremos arrebatados juntamente com os mortos, entre nuvens. Nuvens. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, nesse céu aqui, entre as nuvens aqui, todo mundo vai ver. Não é um sumiço de pessoas, é um encontro nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Desceremos, o Senhor instaurará o juízo final, mas essa é uma forma dele mostrar aqueles que já são dele,
aqueles que não passarão pelo juízo. Isso é maravilhoso. Em Mateus 24, 31, mais uma vez, nós vemos essa ênfase do arrebatamento. E nós vemos que os agentes do arrebatamento são os próprios anjos. E ele enviará os seus anjos com grande clangor da trombeta ou de trombeta, os quais reunirão os escolhidos. Olha só, seremos arrebatados por quem? Pelos anjos. Os anjos reunirão os escolhidos dos quatro ventos, ou seja, de toda a terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então, de toda a terra, de todo lugar, os anjos irá reunir os escolhidos de Deus para se encontrar com Cristo nos ares. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e todos serão arrebatados pelos anjos para as nuvens. Pergunta, para que isso? Para mostrar aqueles que já são de Cristo. É a forma do nosso Senhor mostrar que nós não passaremos pelo julgamento. Todos os demais que ficaram na terra vão lamentar. A Bíblia diz que lamentarão, porque verão o Filho de Deus voltando, retornando, e porque sabem que chegou a hora do juízo. Então, esses passarão pelo juízo, serão condenados, a terra será condenada, vai ser queimada para fazer novos céus e nova terra. Então, essa é uma forma de Deus mostrar que nós não passaremos por esse juízo. E aí, falando do grande julgamento, haverá o grande julgamento, o juízo final. Lá em Mateus 25, esse texto eu não trago aqui nos slides, porque é um texto grande, mas na sequência nós estávamos vendo Jesus falando em Mateus 24 sobre a sua vinda, e aí ele finaliza falando sobre a sua vinda, ele traz duas parábolas, no capítulo 24, duas parábolas, a parábola da figueira e a parábola do servo bom e do servo mau, parábolas que falam da necessidade de vigilância, de esperar a vinda de Cristo a qualquer momento. No capítulo 25, ele traz mais uma parábola, que é a parábola das 10 virgens, também parábola que fala sobre vigilância, de esperar, para esperarmos a vinda de Cristo de maneira a estarmos preparados para essa vinda repentina. E aí, ele traz a parábola dos talentos, que fala sobre a importância de nós continuarmos fazendo a obra de Deus e multiplicando, assim, os talentos que Deus nos deu. E, por fim, ele finaliza o capítulo 25 falando sobre o grande julgamento. E o grande julgamento é interessante porque as pessoas acham que Jesus nunca falou sobre juízo. E isso não é verdade. São pessoas que nunca leram o Novo Testamento que afirmam isso, porque Jesus sempre falou sobre juízo e sobre inferno. E no grande julgamento, ele separa o seu povo, fica à direita, e aqueles que não são dele fica à esquerda, e esses são condenados. E o versículo 46, só vou ler o 46, diz assim: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, existe castigo eterno. Aqueles que não creram em Jesus, não fizeram as obras de Jesus, não foram seguidores de Cristo, esses irão para o castigo eterno. Porém, os justos vão para a vida eterna. Então, isso está lá em Mateus 25. Então, uma vez que Cristo desceu, vai ser o grande dia do julgamento. Não vai ser outro, vai ser no dia que Jesus retornar. Então, o dia da vinda de Jesus é um dia maravilhoso para aqueles que são dele. Agora, para aqueles que não são dele, é um dia de lamento, porque haverá o grande julgamento e aqueles que não têm Cristo serão condenados. E então, a criação será restaurada e para sempre nós estaremos com o Senhor. Então, o final aqui do texto diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Claro que aqui existe um hiato no texto de Tessalonicenses. Nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, mas nós não vamos ficar nos ares, vivendo ali nos ares. Não, nós vamos descer e vamos viver nessa terra. Jesus Cristo fará novos céus e nova terra. Agora, nesse ponto, o Apocalipse nos revela isso de maneira mais clara. Quando lá em Apocalipse 21, versículos 3 e 4, nós lemos:
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, ou povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É maravilhoso esse texto, porque mostra que Deus fará tabernáculo conosco, ou seja, morará conosco, habitará conosco, tabernaculará conosco. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Por isso não haverá mais dor, nem sofrimento, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a visão da eternidade, da morada eterna com Cristo. Então, assim vai ser a vinda de Jesus. Jesus vai retornar, haverá trombeta, os mortos ressuscitarão, haverá o grande julgamento depois do arrebatamento, né? O grande julgamento, o juízo final, e aí a criação será restaurada, novos céus, nova terra, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Aqui, sim, aqui. Vai ter matéria, nós vamos ter corpo, nós ressuscitaremos. Então não é um céu de alminhas, fantasminhas vivendo, não. Não. Vai ter matéria, vai ter terra, vai ter planta, vai ter corpo. Nós viveremos para sempre com o Senhor aqui nessa terra, depois de restaurada. Amém? Agora, claro, nós cremos que já estamos vivendo esses últimos dias e a qualquer momento o nosso Senhor Jesus Cristo virá. Mas nós cremos sim que há sinais que nos mostram tanto que já vivemos os últimos dias e sinais que se intensificarão à medida que se aproxima da vinda de Jesus. A ilustração que o nosso Senhor Jesus Cristo usa em Mateus 24, e é uma ilustração que nós vamos encontrar também em Apocalipse, é a ilustração de uma mulher grávida que está tendo dores de parto. E essas dores vão se intensificando à medida que se aproxima o fim. São as contrações. Então, uma hora a contração está bem distante, sente uma, não sente muita dor, e de repente daqui uma hora e meia sente outra, mas não sente outra dor. E de repente essas dores começam a vir uma atrás da outra, muito rápida, muito intensa. E aí Jesus retorna. Jesus é o filho que vai nascer dessas dores de parto. Então é isso que Jesus utiliza como ilustração ao falar tanto em Marcos 13 como em Mateus 24 sobre o princípio das dores. E ele diz que o princípio das dores serão as guerras, os falsos profetas, o amor se esfriando. Nós já vivemos os últimos dias, tanto guerras como falsos profetas, como o amor se esfriar, existe desde que Jesus foi assunto aos céus. No primeiro século, os discípulos foram perseguidos, Jerusalém foi destruída, os séculos vindouros, guerras, a guerra de 100 anos, os godos, os visigodos e por aí vai. Todo mundo que estuda história vê diversas guerras ao longo da história. Falsos profetas, no primeiro século já existiam vários falsos profetas, várias heresias, como o gnosticismo, como os judaizantes, o amor se esfriar. Paulo, ele exorta Timóteo contra esses que deixaram o amor se esfriar. Então, desde aquela época até hoje, já vivemos os últimos dias. O interessante é a gente notar a intensificação dessas coisas. Por exemplo, no século passado teve uma guerra atrás da outra. Nesse século nós estamos vivendo uma pandemia atrás da outra. Observe que os sinais estão se intensificando, mas esses sinais existem há muito tempo. A perseguição dos cristãos ou aos cristãos aumentará. Em Mateus 24 nos mostra isso. Em Marcos 13 nos mostra que os 12 discípulos seriam perseguidos, os apóstolos seriam perseguidos, e essa perseguição aos cristãos vai se aumentando. Então, quanto mais os cristãos serão perseguidos, mais próximo do fim nós nos encontramos. Haverá uma apostasia mundial, isto é, um abandono da fé mundial. As pessoas vão abandonar a fé, as pessoas vão se tornar secularizadas, isto é, seguirem o Deus desse século, os prazeres do mundo, e vão abandonar a fé cristã.
Em algumas regiões do mundo, isso já é possível ver, como, por exemplo, na Europa, onde nós vivemos uma sociedade pós-cristã. Então, isto é a apostasia mundial. Se levantará um poderoso anticristo, lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, nós vemos a menção do homem da iniquidade, que é um homem, um poderoso anticristo, um homem que vai ser contra Cristo. É interessante a gente entender que haverão vários anticristos, pessoas que se levantam contra Cristo, e não necessariamente apenas pessoas, mas sistemas políticos, filosofias, são anticristos, mas haverá um poderoso anticristo que se levantará, e nós vamos ver isso também no livro de Apocalipse. E esse é o ponto mais importante. A vinda de Jesus acontecerá após o evangelho ser pregado em todas as nações ou a todas as nações. Por quê? Porque nós estamos vivendo o período da pregação do evangelho. Isso vai ficar claro aos irmãos à medida que eu for expondo o Apocalipse, que essa época que nós estamos vivendo é a época da propagação do evangelho. E é a única época que existe o chamado do evangelho. Quando Jesus voltar, já não terá mais chance, não há segunda chance. É apenas esta época que o evangelho é propagado. E uma vez que ele for pregado a todas as nações, hoje existe um dado que mais de 3.000 etnias, povos, não são alcançados ainda, não têm a Bíblia, nunca ouviram a pregação do Evangelho, mesmo no mundo moderno, mesmo com a tecnologia e tudo mais. Então, o Evangelho ainda tem que ser pregado. Bom, para a gente finalizar, essa pergunta é importante. Como eu devo esperar a segunda vinda de Jesus? Vocês perceberam que o próprio Jesus nos responde trazendo várias parábolas que nos ensinam vigilância, que nos ensinam como gastar o nosso tempo, os nossos talentos para a glória de Deus, multiplicar talentos. Então é dessa forma que nós esperamos. Nós precisamos esperar com vigilância e sobriedade. Em Mateus 25 tem as parábolas que ilustram isso. Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 8, diz para nós não dormirmos como os demais e não vivermos nas trevas à noite. Nós precisamos vivermos no dia, na luz, com vigilância e sobriedade. E Apocalipse 21, 7 a 8 também. Nós devemos esperar com fé, amor e esperança, fé em Cristo, amor a Deus e ao próximo, ajudando o próximo, aquele que está próximo de nós, e com esperança que Jesus retornará a qualquer momento, sem perder a esperança que Jesus virá. Se ele não retornar até a nossa morte, quando morrermos, estaremos imediatamente com ele. Devemos esperar em união com Cristo. Essa é a única coisa que fará diferença no dia do grande julgamento. Se você tem Cristo, tem a vida. Se não tem Cristo, não tem a vida. Então, precisamos esperar unidos a Cristo, porque Ele é a nossa vida. E precisamos esperar consolando, edificando e fazendo discípulos. Lá em Tessalonicenses 5, depois de Paulo expor sobre a segunda vinda e falar da necessidade da vigilância, ele diz para consolar uns aos outros com essas verdades. Então, entender a segunda vinda de Jesus, aprender sobre o Apocalipse, deve gerar em nosso coração consolo e não medo. Por isso, nós vamos desmistificar. Nós não vamos obscurecer, nós vamos revelar. E isso vai ser consolador, vai nos trazer paz. Nós vamos edificar uns aos outros e precisamos também fazer discípulos. Essa é a grande missão. Mateus 28, Jesus nos fala para nós fazermos discípulos de todas as nações. E no versículo 20 ele nos diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, até a consumação dos séculos, nós precisamos fazer discípulos pela autoridade de Jesus e com a presença de Cristo através do seu Santo Espírito. Por isso que ele ainda não voltou, porque este é o período de propagarmos o evangelho, porque ele está chamando pessoas ao arrependimento através da instrumentalidade da sua igreja, que prega fielmente a palavra do Senhor. Ok, aqui eu encerro e eu vou interromper a transmissão ao vivo e nós vamos conversar um pouco e esclarecer as dúvidas. Que Deus abençoe os irmãos que acompanharam no YouTube e
Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo posteriormente no meu WhatsApp, para que eu possa, inclusive, passar o texto no blog, para que vocês possam ver, em nome de Jesus. E eu quero chamá-los a participar na semana que vem conosco, aqui na classe do Zoom. O link do Zoom está sendo compartilhado no nosso Instagram, no nosso Facebook e nos grupos de WhatsApp da nossa igreja.